Rádio Nova Luz. Voltamos, queridos ouvintes, com o programa Musical Nova Luz. Hoje, participação especial do Almir Dias e do Cook, que estão aqui conosco nos estúdios, estão dando a honra da sua presença aqui, presbítero Almir Dias e também o Cook. É contigo, Almir. Glória a Deus. Quero fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e no verso 17, que nos diz assim a palavra de Deus. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e uma sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Glória a Deus. Estamos aqui diante de um texto da Bíblia muito conhecido, o presbítero Roniel, o presbítero Marcos, Cook e todos os nossos ouvintes que estão aqui. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que o capítulo 15 de Lucas ele é conhecido como o capítulo das perdas ou das percas, e ele é conhecido também como o capítulo das restituições. No capítulo 15 de Lucas nós vamos encontrar pessoas perdendo alguma coisa, mas nós vamos encontrar também pessoas recuperando aquilo que perderam. Por isso o capítulo 15 é conhecido como o capítulo das perdas, mas ele é conhecido também como o capítulo das restituições. E existia duas classes de pessoas naquela época de Jesus: os escribas e os fariseus. E existia também outras duas classes, que eram os pecadores e os cobradores de impostos. E Jesus então estava, eu não sei se jantando, almoçando, enfim, com os pecadores e os cobradores de impostos. E naquele momento então os escribas e os fariseus começaram a murmurar de Jesus, dizendo assim: olha, Jesus está por aí pregando o reino dos céus, mas ele se senta junto com os pecadores, ele se senta junto com os cobradores de impostos, e estavam murmurando de Jesus. E Jesus diz então para os escribas e para os fariseus: eu quero que vocês sentem aqui, que eu vou contar uma parábola para vocês. E Jesus começa então a contar uma parábola para eles, presbítero Roniel, e dizendo assim: olha, um certo homem, ele tinha 100 ovelhas. O pastor tinha 100 ovelhas, e ao contar as suas ovelhas, ele percebeu que faltava uma das suas ovelhas. E aquele pastor então deixou ali as 99, e ele foi em busca da sua ovelha perdida. E ele procura a sua ovelha pelos valados, pelos becos, enfim, ele foi em todos os lugares em busca da sua ovelha, até que ele encontrou a sua ovelha perdida. E quando ele encontrou a sua ovelha perdida, ele colocou sobre os seus ombros, e ele trouxe então novamente para o aprisco. E quando ele chegou ali, ele convidou os seus amigos, ele convidou os seus vizinhos e disse: se alegrem comigo, porque eu já encontrei a minha ovelha perdida.
Glória a Deus. O que me chama a atenção aqui, irmão Marquinhos, que a perca desse homem, ele tinha 100 e perdeu uma, a perca era de 1% somente. Mas esse homem, ele não se conformou com a perca de 1%. E ele fez a sua parte, ele correu atrás. E ele foi restituído com aquela perca de 1%. E houve alegria, houve festa naquele lugar. E Jesus continua dizendo para os escribas e os fariseus nesse texto de Lucas 15, existia uma certa mulher que tinha 10 dracmas, e aquela mulher havia perdido uma das suas dracmas. Agora quem tem 10 e perde uma, a perca já é de 10%. Só o que me chama a atenção é que essa mulher também, ela não se contentou com a perca de 10%. Ela pegou, acendeu a sua lamparina, a sua candeia. Ela pega uma vassoura, ela começa a varrer a sua casa, ela arreda os móveis, enfim, e ela faz uma busca até que ela encontrou a sua dracma perdida. E quando ela encontrou a sua dracma perdida, ela abriu a janela, ela gritou para a vizinha e disse: vizinha, vamos se alegrar comigo, vamos fazer uma festa, porque eu já recuperei a minha dracma perdida. Glória a Deus. Só houve a restituição naquela casa também, porque aquela mulher, ela fez a parte dela. Ela não se contentou com a perca de 10%, ela correu atrás do prejuízo e ela foi restituída também com aquilo que ela tinha perdido. E depois Jesus continua dizendo, ele começa a falar então do filho pródigo, né? Dizendo que um pai tinha 2 filhos, e quem tem 2 e perde um, irmãos, a perda agora já é de 50%, né? Mas o que vai nos chamar a atenção, irmãos, que o filho pródigo não precisou o pai dele ir atrás dele, né? Não precisou o pai dele mandar buscar o seu filho. Nós conhecemos a história que quando o seu filho então ajuntou tudo que tinha e partiu para uma terra distante, ali desperdiçou os seus bens, gastando então o seu dinheiro dissolutamente, a Bíblia vai dizer que quando ele se viu numa situação lamentável, né, que ele estava ali então trabalhando numa granja, né, alimentando os porcos, e ele tinha vontade até mesmo de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para aquele moço. Então vem o versículo que nós lemos, quando a Bíblia vai dizer que ele caiu em si, e quando ele caiu em si, ele disse: ai, o que eu fui fazer, né? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui abandonar a casa do meu pai? Pois lá na casa do meu pai, até os jornaleiros dele, os empregados mais simples, têm comida com abundância, e eu, sendo filho, estou aqui passando necessidade. E naquele momento, meus irmãos, ele toma uma decisão, e ele diz assim: eu vou voltar para o pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele faz esse pensamento de voltar para a casa do pai, irmão Marquinhos, parece que eu vejo Satanás, o inimigo da alma dele, os inimigos das nossas almas, dizendo assim: não volte, fique aí nessa situação que você está, porque o nosso adversário, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele não quer que o ser humano seja abençoado. Eu imagino que ele dizia assim na mente daquele jovem naquele momento: não volte, veja o que os vizinhos vão pensar de você, veja o que o teu irmão mais velho vai pensar de você. Não volte para a casa do teu pai. Aleluia. Mas aquele moço, naquele momento, irmãos, ele venceu as vozes do adversário e ele disse: não, eu vou voltar para a casa do pai. E nós vemos então que ele toma o caminho de volta para a casa do pai. Aleluia, ele começa a voltar para o pai. Eu não sei se foi de carro, eu não sei se foi a pé, eu não sei do que. Ele tomou o caminho de volta para a casa do seu pai. Agora eu quero que você esqueça um pouquinho aqui da parábola do filho pródigo que eu estou falando, e eu quero trazer agora para a nossa vida aqui nos dias de hoje, fazendo um paralelo
quando é hora de eu e você voltar para o Pai. Sabe quando é hora de nós voltar para o Pai? É a hora em que você não sentir mais vontade de dobrar o teu joelho para orar. A hora que você de repente chegar na igreja e ver que todo mundo sente a presença de Deus e você não sente nada. Quando você perceber que você já cantou com mais unção do que você canta hoje. Quando você perceber que você já pregou com mais graça do que você prega hoje, é hora de você voltar para o Pai. A hora que você perceber, mas eu já orei mais do que eu oro hoje, eu já evangelizei mais do que eu evangelizo hoje, eu já fiz missão melhor do que eu faço hoje, é hora de você voltar para o Pai. E naquele momento, irmãos, voltando para a parábola, então, o filho, ele toma caminho de volta para a casa do pai. E quando o seu pai vê o filho voltando para casa, ele corre ao encontro do seu filho, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho, e o filho diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim como dos teus jornaleiros, faça de mim como dos teus empregados. Mas o pai não, irmãos, o pai mandou que colocasse um anel no seu dedo, mandou que trouxessem roupas novas para ele, mandou que colocasse uma sandália nos seus pés, mandou matar um bezerro cevado, e houve uma festa muito grande, e ele disse: vamos se alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, e houve uma festa muito grande. Aleluia! Mas o que me chama a atenção, Marquinhos, nessas três parábolas, que a ovelha, o pastor precisou ir atrás. A dracma, a mulher precisou ir atrás dela também, precisou varrer a casa até que a encontrou. Mas o filho pródigo não precisou ninguém ir atrás dele. Ele caiu em si e percebeu: não existe lugar melhor no mundo do que estar na casa do Pai. E ele voltou para a casa do Pai, e o Pai lhe perdoou, e houve uma grande alegria, houve uma grande festa. E eu falo com alguém nesta oportunidade, que você está aí distante do Pai. Oxalá que nessa noite você caia em si e diga: eu vou parar de estar aqui nesse mundo triste, nesse mundo pecaminoso, e eu vou voltar para a casa do Pai, pois o Pai, ele está te esperando de braços abertos. O Pai te ama e ele tem um plano todo especial na tua vida. Ele tem roupa nova para você no sentido espiritual, ele tem anel para o teu dedo, ele tem sandália para os teus pés, ele tem algo maravilhoso, mas você tem que cair em si e voltar hoje para a casa do Pai. Glória a Deus. Quero deixar aqui esta palavra então nessa noite para meditação de todos os nossos ouvintes. Caia em si e volte para a casa do Pai. O Pai te ama e está te esperando de braços abertos. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: